Bom, então a gente vai falar sobre autoestima na medida certa hoje. Quer dizer, nem autoestima a ponto de sufocar as outras pessoas e ninguém mais poder ter voz, poder ter personalidade perto daquela outra pessoa, e nem autoestima muito baixa a ponto da pessoa não ver nenhuma qualidade em si mesma, né? Primeiro, vamos começar com a definição então de autoestima, gente. Eu fiz algumas anotações aqui, bem legais pra gente estar fazendo, pra gente estar acompanhando. Autoestima para você, o que é? Coloca aí, autoestima. Qual que é o seu conceito de autoestima? O que você pensa sobre autoestima, né? Autoestima, gente, tem muito a ver com a visão que a gente tem da gente mesmo. Então, essa visão, ela é uma visão que pode influenciar diretamente em todas as áreas da nossa vida. Então, será que essa visão sua, ela é real ou está sendo uma visão distorcida, né? É isso que a gente vai ver hoje. Por exemplo, pessoas que têm uma visão distorcida sobre si mesmo, uma autoestima baixa, elas vão apresentar alguns sintomas ou alguns comportamentos. Eu deixei alguns aqui só para você ver se você tem alguns desses sintomas. Primeiro é sentimento de incapacidade. Ah lá, a Su colocou, se sentir bem, bonita, autoconfiante. Sim, a gente vai falar muito sobre todas essas questões, sobre a questão física, a gente vai falar também. Ah lá, quando a pessoa se acha boa nas coisas, sim, também. Exatamente. Então, a gente vai falar sobre todas essas questões hoje dentro da autoestima. Então, a pessoa que tem uma autoestima muito baixa, ela, por vezes, ela acha que ela é incapaz de fazer algumas coisas. Por exemplo, às vezes ela solta frases assim. Se ela vai fazer uma prova, eu já sei que eu não vou conseguir passar nessa prova, é certeza. Então, antes dela fazer uma prova, ela já tem certeza que não vai dar certo. Ela se acha incapaz de fazer algo e que dê certo, né? Outra coisa que caracteriza uma baixa autoestima, dificuldade para reconhecer as próprias vitórias e conquistas. Então, a pessoa que tem uma autoestima muito baixa, quando você fala de algo que ela fez de bom ou de alguma qualidade que ela tem, às vezes ela fala assim, eu nem lembro que eu fiz isso aí, não, eu não fiz mais que a minha obrigação, entende? Então, o que acontece? Essa pessoa, ela não consegue validar as qualidades dela, as coisas boas que ela faz, né? Ela não consegue realmente enxergar, não é só uma recusa educadinha de não querer se sobressair, não é isso não. Ela realmente não consegue ver as coisas boas que ela faz. Também, um comportamento de uma pessoa com autoestima muito baixa, às vezes tem a ver com uma timidez em excesso, associada ao medo de ser rejeitado. Então, é aquela pessoa que quando ela vai precisar ir numa festa ou num lugar novo, um lugar de trabalho, ela já acha que as pessoas não vão gostar dela. Ela já montou isso na cabeça dela, sem nem conhecer as pessoas. Por quê? Porque ela tem um conceito sobre ela mesma, uma visão muito, muito baixa de quem ela é. Uma autoestima baixa, a visão dela distorcida muito para baixo, né? Uma outra coisa também, pessoas que têm autoestima muito baixa, elas vão ter o hábito de ficar se comparando com outras pessoas. Elas se comparam nos padrões de beleza, de educação, padrões financeiros e sociais. Aí vira aquela pessoa que, por exemplo, se ela estiver solteira, aí ela pensa assim, não, entre eu e fulana, com certeza ele vai escolher ela, porque ela é mais bonita que eu, ela é mais isso, ela é mais aquilo, entende? Então, elas, em qualquer lugar onde ela chega, ela sempre se acha a ponta mais fraca. Ela sempre acha que as pessoas não vão escolher ela. A pessoa com autoestima baixa, ela funciona assim. Coloca aí nos comentários se você conhece alguém assim. Eu conheço várias pessoas desse jeito, né? E por último, pessoas com autoestima muito baixa, elas têm a tendência de faltar confiança em si mesmas. Então, quando elas vão executar alguma coisa, elas falam assim, certeza que vai dar errado. Não, se eu colocar a mão, é certeza que vai dar errado. E, às vezes, elas nem fazem, nem executam, porque a certeza que não vai dar certo, por ela estar participando, é tão grande que ela já desiste, entende?
Então, esses comportamentos ou sintomas, eles caracterizam a baixa autoestima. Agora, e quando a pessoa tem o contrário, ela tem uma autoestima com um comportamento de proteção para ela mesma, quer dizer, ela acha pouco de si mesma, mas ela se comporta da forma contrária. Ela vai ter certos comportamentos assim, ó. Ela pode ser muito perfeccionista, né? O perfeccionista, muitas vezes, ele usa aquelas frases assim, nada é tão bom que não possa melhorar. Então, ele tá sempre procurando defeitos em si mesmo, nas coisas que ele faz, e isso é um tipo de insegurança ou de autoestima mais elevada no comportamento com os outros, mas consigo mesmo talvez ele tenha um conceito muito baixo de si, né? Faz sentido isso? Vão deixando aí nos comentários para interagir comigo, que eu gosto bastante. Uma outra coisa também, quem se comporta com essa defesa, né? Ele às vezes vai acabar inferiorizando outras pessoas. Já viu gente que quando chega uma outra pessoa nova, ele fala assim, ó, quem manda aqui sou eu, tá? Então, quer dizer, ele tá se sentindo ameaçado pela presença de uma outra pessoa diferente. Por quê? Porque ele mesmo talvez não confia nas habilidades dele, né? Ou se sente inseguro de alguma forma pela aparência física, enfim, por fatores que essa pessoa não fala com os outros, né? Ela não fala para outros que ela é insegura, ela faz o contrário, ela se comporta para se defender dos outros, né? Uma outra coisa também que essa pessoa vai ter de comportamento de proteção, sempre encontrar culpados por seus problemas ou por seus erros, ela não se responsabiliza pelas coisas erradas que ela faz, ela sempre joga no outro. Se fulana não tivesse feito isso, eu estaria... Então, ela tá sempre jogando no outro. Também essa pessoa, ela tem uma busca constante pelo elogio ou reconhecimento dos outros. Quer dizer, por exemplo, se ela faz um bolo aqui e as pessoas vêm, comem do bolo, mas às vezes não fala nada pra ela porque o dia tá muito corrido, ela já acha que não ficou bom o bolo que ela fez. Porque ela não consegue avaliar as coisas que ela faz. Ela precisa da avaliação de outras pessoas. Então, isso é um tipo de autoestima baixa, mas que no comportamento fica parecendo diferente, né? A competitividade em excesso, que a gente já falou, também aparece no caso dessas pessoas, né? E falta de habilidade em lidar com críticas. Quando a gente fala de críticas, a gente não está falando de críticas maldosas, mas às vezes a gente recebe críticas construtivas. Por exemplo, no trabalho, é comum a gente encontrar um chefe ou um superior a nós que vem e fala, olha, você poderia ter feito assim, 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 que ficaria melhor o trabalho. E aí a pessoa que tem uma autoestima desajustada, ela às vezes fala, não, então se eu não faço bem, então pode deixar, eu já tô saindo, tô indo embora. Talvez você tenha conhecido pessoas assim. Então, era só o trabalho e ela já levou para ela que ela não é competente para fazer esse trabalho. Olha só que problemão. Então, tudo isso, gente, envolve uma autoestima desajustada, tanto para menos quanto para mais em algumas questões, tá? Mas como que a nossa autoestima ela se forma? Essa é uma pergunta legal, né? Será que a autoestima é genética? Às vezes a gente pensa, né? Não é. A autoestima, gente, ela é aprendida. Então, essa visão que você tem de você mesmo, ela foi aprendida. A partir do desenvolvimento das experiências que a gente vai tendo, experiências tanto de sucesso quanto de fracasso, coisas que vão dando certo, coisas que vão dando errado no seu caminho, desde que você era criança. E aí a gente vai recebendo respostas das pessoas mais importantes da nossa vida. Ou seja, no início são os pais, depois passa a ser aquelas outras pessoas com quem você convive, seja parentes, amigos, colegas de escola. A partir dessas experiências, você vai tendo uma base e uns elementos para você ir criando crenças sobre si mesmo. Então, a partir do que as outras pessoas falam, você vai criando uma teoria sobre você, sobre que tipo de pessoa você é, né?
E aí, isso vai ter um impacto fundamental na nossa vida. Através desse pensamento, a gente vai gerando um comportamento que nos permite reagir a situações no futuro. Até porque, gente, se a autoestima não se formasse assim, a gente teria que ficar aprendendo tudo o tempo inteiro. Dessas reações que a gente tem, o modo como a gente se vê, ele é construído desde o momento que você nasce, tá? Ele vai sendo construído a partir das experiências e das respostas das pessoas, tá? Então, vamos adiante. E se a gente vive num ambiente, desde criança, que não favorece o aprendizado, pode ser que a pessoa desenvolva uma baixa autoestima. Mas, como a gente já falou, se a autoestima é aprendida, ela também pode ser modificada, correto? Só que isso não acontece muito rápido. Não é uma coisa que você fala assim, no exercício dessa live eu vou resolver tudo da minha autoestima. Não é assim que funciona, né? O pessoal que está aqui na live tem em média 20, 30 anos de idade, mais ou menos. Então, você vem construindo uma autoestima há muito tempo. E aí, querer destruir as crenças negativas que você tem sobre você mesmo, vai um tempo, vai um caminho para que isso aconteça. Mas acontece, né? Por isso, vale a pena a gente investir no autoconhecimento, para a gente saber os nossos pontos vulneráveis e ter persistência para ir trabalhando nessas questões, né? Então, hoje, para a gente saber o que fazer, vamos conseguir dividir a nossa autoestima em 4 pilares aqui. E aí, você mesmo, se você quiser ir anotando, também pode, você mesmo pode ir vendo em qual pilar da sua autoestima é que está sendo mais frágil, mais vulnerável, qual que você tem mais dificuldade. Esses 4 pilares, eles foram sugeridos pelo psicólogo italiano chamado Walter Rizzo. Então, a gente vai usar eles como base para a gente estudar um pouquinho mais profundamente sobre a nossa autoestima. Até aqui tá dando para entender, gente? Coloca aí nos comentários se ficou alguma dúvida até agora. Porque se ficar dúvida agora, depois vai ser mais difícil de entender. Enquanto isso, eu tomo uma água. Fácil de entender, só coloca aí um ok, ou se tá fácil, tá difícil. Se essa velocidade tá boa. Elisete tá sim, a G, sim, ok, beleza. Então, a gente vai ver os 4 pilares. O primeiro pilar da nossa autoestima é o autoconceito. O que é o autoconceito? É a visão ou a opinião que a gente tem de nós mesmos. O que a gente pensa de nós mesmos? E aqui pode entrar aquelas opiniões. Obrigada, viu, pessoal, pelas respostas. Super interessante. Obrigada mesmo, viu? Então, no autoconceito vai entrar aquelas opiniões que vêm muitas vezes de uma autocrítica exagerada ou de uma autoexigência exagerada. O que seria? Pode vir em forma de pensamentos como eu tinha que ser assim como fulana. Quantas vezes eu já ouvi isso? Com certeza você já ouviu. Eu tinha que ser mais resistente igual fulano, eu tinha que ser mais delicada igual ciclana, né? Então, é uma autocrítica, uma autoexigência mais exagerada. Isso vem do autoconceito, que é o primeiro pilar, né? Ou senão, a pessoa pode falar assim, eu não gosto de saber que eu sou como... E aí cita o nome de uma pessoa que tem características que ela detesta. Então, ela mesma tem essa visão de que ela tem essas características, que ela não faz nada direito, ou senão ela tem uma característica de falar sobre problemas de repetição. O meu problema é sempre esse, entende? Então ela fica martelando, se criticando ali todas as vezes que ela cai ou que ela tem alguma dificuldade, né? E essas opiniões falam muito sobre como que a gente percebe, como que a gente se rotula, né? Agora, se você repete muito esse tipo de frase, é porque você aprendeu a ter esse conceito de si mesmo em algum lugar. Você ouviu isso de alguém,
E a gente acaba interiorizando essas questões e isso passa a ser a nossa voz interior. Então, olha só, aí tudo que você vai fazer, você fica pensando assim, eu tinha que ser igual fulana. Peraí, você, e a sua personalidade? Entende? Você fica perdido no meio dessa autocrítica, desses conceitos, né? Por isso, comece a pensar aí, como você tem se referido a si mesmo? O que você pensa e fala de você mesmo? Será que você só fala coisa ruim sobre você? Eu conheço pessoas que elas só falam coisas negativas sobre si. Elas só contam a história que deu ruim, ou que falta a ela aprender isso, aquilo outro. Ela sempre se trata assim, né? E observe se existem esses aspectos de autodepreciação ou se você tem um conceito desajustado sobre si mesmo, seja para menos ou para mais. Ao contrário disso, quando a gente tem um conceito para mais, a gente já está falando mais sobre o narcisismo. E não confunda as lives, a gente falou sobre transtorno de personalidade narcisista, que é uma coisa, mas a gente pode desenvolver alguns elementos do comportamento de um narcisista, né? Que vai ter uma percepção distorcida, uma visão de autoengrandecimento. Quer dizer, quando ele chega em algum lugar, a autoestima dele é de se autoengrandecer, dele achar que é muito maior do que as outras pessoas. E quando a visão se torna mais voltada assim para a arrogância, a gente se vê maior do que a gente é. Isso atrapalha demais. Imagina só, no relacionamento amoroso, no relacionamento com os amigos, porque ninguém suporta uma pessoa assim por muito tempo. Ou talvez fica ali, faz uma social, mas logo essa pessoa já dá um jeito de deixar você de lado, né? Então, esse problema de autoengrandecimento é muito chato, né? Por isso que é legal a gente perceber o quanto que a nossa percepção está ajustada ou não. Só que, no geral, a gente percebe mais pessoas que têm aspectos de depreciação, tá? Ou seja, de baixa autoestima. É mais raro a gente ver pessoas que se autoengrandecem demais. Então, a primeira coisa é a gente ficar atento ao nosso comportamento e os nossos pensamentos para então a gente conseguir flexibilizar essa visão sobre nós mesmos. A gente pode se atentar também que quem tem uma autoestima muito baixa, ele acaba focando só no que ele tem dificuldade, né? Só no que ele faz e que ele acha que é ruim. Então, seria legal para essa pessoa, anote aí, se você tem uma autoestima muito baixa, fica focando, eu não sou bom nisso, não sou bom naquilo. Entenda uma coisa, errar e perder faz parte da vida de todo mundo. Até daquelas pessoas que na sua visão não tem problema nenhum. Até essas pessoas que na sua visão você colocou aí como se não tivessem problemas, elas erram e perdem. Inclusive você. Então, tira um momento para você raciocinar sobre isso, né? Para você conseguir ressignificar essa parte da sua autoestima se você tiver dificuldade com isso, né? E que nem tudo... porque essas pessoas com autoestima mais baixa, nem tudo é responsabilidade apenas dela. Por exemplo, quando termina um relacionamento, um namoro, algo assim, a pessoa está solteira. Quem tem autoestima baixa pode acabar atribuindo tudo o que aconteceu como se fosse um fracasso pessoal, né? Ele deixa de colocar na mesa que um relacionamento envolve a vontade, o esforço e os cuidados de duas pessoas, não só dela, né? E ela acaba trazendo para ela alguns pensamentos do tipo assim, eu não dou certo com ninguém, eu já desisti, eu vou ser solteira para sempre mesmo. Então, esse tipo de conceito, ele não é real. Os relacionamentos, gente, eles podem dar errado mesmo, isso acontece, né? Não é só o relacionamento dela e só por responsabilidade dela, entende? Então, essa visão distorcida que ela está tendo precisa mudar. E não significa também que essa pessoa, só porque um relacionamento não deu certo, que nenhum relacionamento mais vai dar certo, entende? Então, trazer essa clareza vai ajudar bastante
a saber qual ponto ali da sua autoestima está precisando ser ajustado, né? Então, a gente viu esse primeiro pilar, que é como que nós nos avaliamos. O segundo pilar que a gente vai ver, então, da autoestima agora, é um pilar que dá muito o que falar, que é o da autoimagem. Então, a gente pensa, o que é autoimagem, né? Autoimagem, gente, vai ser basicamente como que a gente se percebe com relação à nossa aparência e à nossa apresentação. E quando a gente fala sobre aparência e apresentação, a gente está falando da nossa apresentação global. Ou seja, o do conjunto da obra, do nosso físico, do jeito da gente falar, da nossa apresentação em geral, tá? Então, essa é a nossa autoimagem. Geralmente, as pessoas levam mais em conta a percepção física que elas têm delas mesmas. Em parte porque a gente vive, né, numa sociedade que valoriza bastante a imagem e acaba trazendo nas mídias alguns padrões de beleza e a gente acaba como que aceitando aí esses padrões como sendo os únicos padrões de beleza. Mas na vida real, fora das mídias, gente, beleza não é um conceito absoluto. Ou seja, o que é atraente para algumas pessoas pode não ser atraente para outras pessoas. Esse é sempre um conceito relativo, que tem de novo a ver com a nossa aprendizagem desde a nossa infância. Com o tempo, a gente vai aprendendo a ter um modelo e uma referência de beleza. E querendo ou não, a gente acaba se comparando com esses padrões que nós aprendemos e observamos. É igual quando a gente é criança. Se a criança, ela constantemente, ela é exposta a apenas desenhos de princesa, que tem um estereótipo, um biotipo X, essa criança vai achar que as únicas meninas bonitas são aquelas iguais no desenho que ela observou, que a mãe e o pai elogiam, que os parentes falam que é bonito, né? E quando ela olhar para ela, se ela não for daquele jeito, o que você acha que ela vai achar sobre si mesma? Entende? Então, esses padrões a gente vai aprendendo desde jovenzinho, né? E esse aprendizado, ele se fideliza de uma forma inconsciente, desde que a gente nasce. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai trabalhar essas questões para trazer isso para o nosso consciente, para a gente realmente, de forma consciente, saber falar para mim o que é bonito, né? No meu conceito hoje, depois de adulto, o que será que é uma pessoa bonita, né? Além disso, também, há algumas famílias que valorizam alguns aspectos físicos de beleza, né? Ou relacionados com um padrão corporal. Então, se for uma família que às vezes sentava para comer e tal, e ficava falando, não come demais não, porque pessoa bonita é pessoa magra, tal, não sei o que e tal, que não era apenas uma questão de preocupação com a saúde. Então, veja bem, olha só, essa família considera uma beleza X, né? Eles não conseguem valorizar outro tipo de beleza. E essa criança que está sentada ali, ela aprende tudo, né? Ou elogiavam muito a pessoa mais alta, com cabelo loiro, ou cabelo cacheado, cabelo escuro, enfim. Tudo isso vai influenciar a nossa autoimagem. Mas a forma como a gente vai se percebendo fisicamente também, ela não é uma forma objetiva, gente. Ela sofre uma distorção a partir daquilo que a gente foca mais. Então, isso significa que quando a gente se descreve, a gente vai ter a tendência de focar e aumentar justamente o que a gente não gosta em nós mesmos. Eu não gosto do meu nariz, então é ali que você vai focar. Eu não gosto da minha barriguinha aqui, é exatamente ali que você vai focar. Eu não gosto, enfim, do meu quadril. A sua atenção vai dobrar ali e aquilo vai parecer muito maior do que na realidade é, né? Então, a gente tem essa tendência de focar e aumentar. E isso influencia não só no nosso corpo, mas na nossa apresentação por inteiro. Então, tem pessoas que elas não gostam da voz delas, né? Aí ela fica prestando atenção nisso, evita falar em público, né? Porque aquilo para ela realmente é um desafio.
Ou se não, a pessoa pode... Eu já conheci pessoas que elas evitam até espelhos, elas não gostam de se olhar no espelho, não gostam de si, não gostam do jeito de falar, do cheiro delas, não gostam de nada nelas, né? Então, essa é uma percepção distorcida que a gente tem da nossa imagem, de quem nós somos, né? Isso, num grau muito elevado, gente, pode levar até algum transtorno de imagem. Talvez você já tenha ouvido falar de pessoas que têm uma percepção tão distorcida que às vezes ela já tá muito magra, mostrando até os ossos, assim, e ela ainda tá se achando acima do peso, né? Ou se não, ela fez uma plástica no rosto de correção, mas ela ainda tá vendo que tá imperfeita, sendo que todo mundo tá falando o contrário, entende? Então, tudo isso tem a ver diretamente com a nossa autoestima, é um dos pilares que inclusive a gente vê que são mais atacados principalmente no caso de mulheres, né? Porque para as mulheres tem às vezes um padrão de beleza, de altura, enfim, de várias coisas, né? Então é importante a gente expandir os nossos valores com relação a isso, porque mesmo, imagine só, imagine que fosse possível alguém ser a pessoa mais bonita do universo. Todos nós, mesmo assim, estamos sujeitos ao envelhecimento. Então, essa pessoa também, uma hora envelheceria e essa beleza também ia se perder, não é verdade? Mas a gente também, gente, pode fazer um parênteses. Embora a gente vai ter esse equilíbrio com relação à imagem, não tem problema nenhum também em querer melhorar a nossa imagem, né? Em pintar o cabelo, em fazer academia, em pintar as unhas, ou enfim, fazer o que te agrada. Por quê? Porque essa ideia de que a gente é obrigada a nos aceitar exatamente como a gente é, não permite nenhum espaço para mudança. E quando a gente não pode mudar nada, a gente também está faltando equilíbrio. Porque se mudar um pouco a sua aparência vai fazer bem para você, você pode fazer. O complicado é quando a pessoa muda a aparência não para ser a melhor versão dela mesma, mas ela muda a aparência para ser outra pessoa, entende? Então ela escolhe um padrão que não tem nada a ver com ela. E daí ela começa a recorrer a cirurgias em demasia, a mudar um cabelo em demasia, e ela quer se transformar, ela passa a mudar a sua voz para ela se transformar numa outra pessoa. Isso é um problema. Agora, você querer melhorar quem você é, né, inclusive fisicamente, tudo mais, é ótimo. É uma questão de equilíbrio, né? Tem que ter um limite aí de até onde eu gostaria de melhorar sendo eu e até quando eu quero melhorar, mas parecendo com outra pessoa, imitando outra pessoa. Tá? Aí já passa a ser um problema de autoestima, né? Até porque esse inteiro de uma pessoa bonita, gente, também vai além dessa questão apenas da aparência, né? Envolve outras características também. Se a gente está falando da nossa apresentação global, então tem características como ser uma pessoa agradável, ser alegre, ser engraçado ou ser objetivo, né? Ser educado, ter uma conversa agradável, tudo isso vai fazer parte da sua apresentação global. Então pensa só, se você ticou aí que um dos problemas dos pilares da sua autoestima está sendo a autoimagem, será que é a sua aparência? Ou será que é o seu jeito de se comportar? Será que são as suas qualidades? O que é que está faltando para que você consiga ficar feliz com quem você é? E lembrando, não nos padrões que você aprendeu, mas nos padrões que hoje você mesmo valoriza. É isso que você vai ter que trabalhar. Tudo isso vai ser a representação de quem você é. E no caso das pessoas que estão solteiras, gente, pensa por um momento. Se você tem baixa autoestima e está solteiro, se você não se acha atraente, pensa, as pessoas por quem você já se interessou na vida eram realmente capa de revista? Ou você gostou de aspectos que iam além da aparência? Pensa só, se você for olhar hoje friamente, geralmente essas pessoas têm uma beleza comum.
No geral, todos nós somos assim, né? Então, gostar de alguém envolve toda uma apresentação. E para alguém gostar de você, não vai ser diferente, né? Então, esse foi o pilar aí da nossa autoimagem. Vamos no próximo pilar? Ficou dúvida sobre esse, gente? Coloca aí nos comentários. Acho que todo mundo já recebeu, às vezes, uma crítica ou se sentiu não tão bonito, se comparando com padrões de mídia, de TV, enfim. Todo mundo passa por isso, né? O que realmente vai atrapalhar o quanto que a gente traz isso como uma verdade, né? Vamos para o próximo pilar. Pessoal entrando, gente. Boa noite para vocês. Muito bom. Próximo pilar, então, é o do autorreforço. O que é autorreforço? Ele tem a ver com a nossa capacidade de nos reforçarmos, de nós nos elogiarmos e nos gratificarmos pelas coisas que a gente faz. Pensa só, quando a gente ama alguém, a gente não pode apenas falar que ama, né? A gente tem que agir de um jeito condizente com esse amor, não é verdade? A gente tem que demonstrar esse amor para que a pessoa se sinta valorizada na relação. Boa noite, gente. Então, se a gente vai desenvolver ou nutrir uma estima, um amor por nós mesmos, nós precisamos também ser capazes de desenvolver atitudes que reforçam isso, assim como você faz com essa outra pessoa que você ama. E embora seja necessário ter essas atitudes que reforçam a nossa autoestima, pode ser que a gente não tenha recebido um reforço externo ou de outras pessoas, né? Pode ser que você tenha sido criado em, infelizmente, um ambiente que não foi capaz de te reforçar. Por isso, agora que você é adulto e está assistindo essa live, é importante que você desenvolva essa validação interna. Na prática, como é que a gente faz isso? O autorreforço. Através de 3 medidas, que são o autoelogio, a autorrecompensa e o autocuidado. Para começar no autoelogio, tem uma certa polêmica aqui com relação ao autoelogio. Por quê? Porque para algumas pessoas é muito difícil ela se dar um elogio. Ela tende a ter crenças já pré-definidas sobre pessoas que se autoelogiam, como por exemplo, se elogiar é coisa de gente arrogante. Se você já ouviu isso, saiba que realmente é uma arrogância se for de forma desequilibrada. Mas receber elogios e se dar elogios é extremamente normal, né? Ou talvez a pessoa pense assim, eu vou dar um elogio pra mim, eu não mereço isso, eu não sou ninguém, né? Então, ela acha que se ela receber um elogio, ela está de alguma forma se afastando da verdadeira humildade, entende? E daí ela acaba não vendo qualidade nenhuma em si mesma. Olha só que problema esse. Ela acaba se achando muito pouco, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui é para ser usado com equilíbrio, gente, né? A gente não precisa também, por exemplo, a gente falou de autorrecompensa, ficar se recompensando a cada pequena coisa que você faz. Por exemplo, eu fui ali e lavei a louça direitinho, então eu já vou me recompensar com isso com uma bolsa nova. Gente, aí não, né? Então, a gente não vai ganhar uma estrelinha na testa por cada coisa que a gente faz. Mas nunca poder dar nada para nós mesmos, sendo que você está sendo competente, que você está sendo uma pessoa honesta, uma pessoa legal, de várias qualidades, se você não consegue se recompensar, é sinal de desequilíbrio, sinal que você está preso a alguma dessas crenças que a gente falou, ou que você não merece, ou senão que você está se afastando de ser humilde de alguma forma, né? E aí você fica praticamente no chão ali com relação à sua autoestima por causa dessas crenças.
Não tem problema nenhum a gente se valorizar. E também, as recompensas que a gente sugere aqui vão muito além de só sair para comprar coisas para si. Pode ser que o autocuidado para alguns pode ser parar um pouquinho mais cedo do trabalho quando você fez um trabalho legal. Colocar um pouquinho a perninha para cima e descansar um pouco, ou planejar uma viagem que você queira fazer, né? Ou visitar amigos que você gosta, ou chamar eles para sua casa. Ou se você gosta de música que nem eu, às vezes ouvir um álbum de um cantor ou cantora que você gosta pode ser uma forma de se recompensar. Ou se não, ler um livro, se é o que você gosta, né? Enfim, formas de você se recompensar tem várias. Mas o importante é você fazer isso com foco, como se fosse um presente para você mesmo, né? Tá fazendo sentido isso? Coloca aí nos comentários. E o autoelogio, gente, tem a ver com você se valorizar assim como você faz com outras pessoas. Então, se mesmo depois dessa live tiver muito difícil você conseguir, você mesmo, não vale perguntar para outras, você mesmo fazer um elogio para você, colocar num papel. Ah, eu sou, e colocar um elogio. Se você ainda tem essa dificuldade, tente fazer o exercício como se você estivesse tratando uma outra pessoa. Porque geralmente quem tem autoestima muito baixa, ele consegue fazer elogios para os outros. Ele só não consegue fazer para ele. Então tente voltar essa visão que você tem para os outros para você mesmo. Tente de novo. E mesmo assim, se você não conseguir, tá tudo certo. Talvez o que você precisa seja fazer uma sessão de análise ou algo assim, pra gente saber qual que é o fundo, o pano de fundo dessa questão, né? O que será que está acontecendo para essa pessoa realmente não conseguir se elogiar? Ana Vitória, sim, está. Muito bom. Que bom que tá fazendo sentido, gente. Então, esse seria o nosso terceiro pilar. Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando. Se tem algum exercício que vocês estão achando que vai ser difícil de fazer ou algo assim. Tá fácil para entender até aqui? Vou dar uma pausinha para a gente fazer alguns comentários e a gente já tá indo pro último pilar. Tá fácil de entender? Vamos lá, interajam comigo, eu gosto de interação. Deixa aí nos comentários. Se estiver fácil até aqui, a gente vai adiante. Fernanda e Rejane, ótimos exercícios, legal. A G, tá muito bom. Isso aí, gente. Elisete, esclarecedor, que bom. Fico feliz. Então, vamos para o nosso último pilar, para a gente saber qual seria o último pilar da nossa autoestima. O último pilar, gente, tem a ver com autoeficácia. Então, autoeficácia é o quanto que a gente consegue confiar em nós mesmos, né? Tem a ver com a convicção de que a gente é capaz de atingir determinados resultados, né? E pode acontecer de quando a gente tem dúvida se a gente consegue algum resultado, da gente se privar de ter desafios pessoais, né? Então a pessoa se recolhe porque ela acha que não vai conseguir atingir aquela meta, então ela fica evitando enfrentar problemas, e aí quando tem um obstáculo ela já desiste, entende? Ela já acha que não vai dar certo. Ana Vitória está assim, que bom, fico feliz, gente. Camila também. Estou amando, que bom, fico feliz, gente, porque eu tiro várias horas para separar um conteúdo aqui de qualidade para vocês, com referências, né, de outros autores, para que a gente consiga trazer aí um embasamento teórico também nessas lives, né, a gente não tá aqui só falando de ideias, né, que surgem fazendo castelos no ar, né, até porque isso não resolve os nossos problemas, não é verdade? Então, vamos lá. E aí, quando a gente tem esse comportamento de se esquivar, essas atitudes acabam reforçando a nossa baixa autoeficácia. E diante dos desafios,
Não é a gente pegar e ter aquele pensamento mágico de falar assim, eu vou conseguir fazer isso. Não é isso que a gente está querendo falar. Mas a gente vai ter elementos que são as possibilidades objetivas, então a gente vai colocar a nossa crença de capacidade junto disso. Na baixa autoeficácia, o que acontece é que a gente tem os elementos de possibilidades reais. Vamos trazer um exemplo concreto. Por exemplo, vamos supor que você está tirando uma carteira de motorista. Você está indo bem nas aulas, né? Tá fazendo tudo certinho, tá entendendo. Mas aí no dia do exame, você começa a pensar que você não vai conseguir. E daí você realmente não consegue. Aí o que aconteceu? Que você não deu atenção a esses dois elementos. Você ter a capacitação para fazer algo. Lembra, você fez as aulas, você entendeu o que deveria ter sido feito, você estava indo bem. Mas faltou você acreditar que você pode realizar aquilo. Talvez na sua família ninguém dirigia e aí você ficou com medo. Ou talvez alguém falou, muito difícil passar a primeira vez no exame de motorista, enfim. E aí, por algum motivo, ou do que você ouviu, ou do que você acredita de si mesmo, baseado em outras experiências, deu ruim, porque você não confia em você mesmo, né? Então, dê atenção a esses elementos, capacitação de fazer algo, e se você acredita em você mesmo. E o ideal seria a gente trabalhar para retirar essa crença do eu não sou capaz de fazer isso. Para isso, gente, a gente tem que se colocar à prova, não tem jeito. Testa, arrisca mais vezes para você ter experiências suficientes que mostrem que você consegue fazer aquilo. Até porque o máximo que pode acontecer é você não conseguir. Então, se você desistir antes de testar, você nunca vai ter as provas de que você realmente é capaz de fazer coisas novas, né? E daí, outra coisa legal para a gente fazer é ir colocando metas realistas e pequenas. Até porque se a gente colocar metas muito grandes, a gente aumenta a possibilidade de se frustrar, principalmente se for uma atividade nova o que você está fazendo, né? Então, esses foram os 4 principais pilares da autoestima. Vamos relembrar quais foram? Vamos lá, vamos desde o primeiro. O primeiro pilar, então, que a gente viu foi o do autoconceito. Quer dizer, tem a ver com a opinião que a gente tem sobre nós mesmos. E daí a gente conversou, Ana Vitória, tenho muito isso, de não confiar em si mesma, Ana Vitória, coloca aí nos comentários. Esse não confiar em si mesmo, aí você já viu como que você vai poder trabalhar, né? O primeiro pilar, então, foi do autoconceito, a visão, a opinião sobre nós mesmos. Como que você tem referido a si mesmo? O que você pensa sobre você mesmo? E daí a gente falou sobre os contrastes, né, da autoestima muito alta, da pessoa ficar se engrandecendo, ou se não, da autoestima baixa demais, quando a pessoa pensa que ela é um nada, né? O segundo pilar foi o da autoimagem, que a gente falou, que a autoimagem não é só a nossa aparência física, tem a ver com a nossa apresentação global, né? E daí a gente viu pontos em que a gente pode estudar o que realmente pode estar acontecendo na forma com que a gente se vê. Será que você gosta de você mesmo? Você gosta do seu cheiro? Gosta da sua voz, do seu jeito de ser, né? A gente viu também o terceiro pilar, que foi do autorreforço, né? Que envolve assim, a gente conseguir se elogiar, se gratificar, né? E a gente viu que pode ser que seja difícil da pessoa fazer isso, de ver coisas boas nela mesma, porque ela às vezes tem crenças, como por exemplo, se eu fizer um elogio para mim mesmo, eu vou me tornar uma pessoa arrogante, né? Essa é uma crença. E por último, a gente viu da autoeficácia, né? Que envolve essa crença de capacidade. Será que eu acredito que eu sou capaz de fazer as coisas, né? Assim como a gente deu o exemplo da carteira de motorista. Então, foram esses os pilares da nossa autoestima, gente. Deixa aí nos comentários se foi legal para vocês, né? Como é que foi útil esse conteúdo para vocês? Vão deixando aí nos comentários se foi bom. Lembrando que a live de hoje ela vai ficar salva por 24 horas apenas, que eu tô com os outros projetos de trazer outras lives. Então, a live de hoje
vai ficar salva por 24 horas, tá bom? Fernanda e Regiane, ótimo, amei. Que bom, fico feliz. Muito bom. Então, foi isso. Para finalizar, eu separei a Carol, foi muito bom o tema, que bom, fico feliz, Carol, que você gostou. Para finalizar, eu separei a parábola da rosa. Eu gosto sempre de estar lendo algumas coisas e eu achei que essa parábola da rosa ela vai encaixar bem em tudo que foi dito aqui sobre autoestima. Vocês querem ouvir? É curtinho, é uma reflexão só para a gente terminar a nossa live. Amei, que bom. Fernanda e Regiane, a análise pode dar mais dicas para lidar com autoconfiança? Sim, porque aqui a gente fala de uma forma geral sobre essa questão da autoconfiança, sobre a autoestima. Na análise, a gente consegue montar direitinho a sua história de vida e o porquê que você está agindo daquela forma. Então, Creuza, parabéns, gostei muito, obrigada. Então, numa sessão pessoal, a gente consegue dar atenção para você, montar a sua história e você mesma já ir entendendo o que está acontecendo para a sua autoestima está muito baixa ou elevada demais, ou se você está tendo dificuldade em outros campos. Como faz para fazer a análise? Me chama aqui no direct, que aí a gente pode combinar. Eu faço análises tanto presenciais quanto online, tá, gente? Então, a gente tem as duas formas de atender. Vamos lá, então, para a nossa parábola, para a gente terminar, então, a nossa noite. A parábola da rosa. Um homem plantou uma rosa e passou a regá-la constantemente. Antes que ela desabrochasse, ele a examinou e viu o botão que em breve desabrocharia. Mas notou espinhos sobre o talo e pensou: como pode uma flor tão bela vir de uma planta rodeada de espinhos tão afiados? Entristecido por esse pensamento, ele se recusou a regar a rosa e, antes mesmo de estar pronta para desabrochar, ela morreu. Assim é com muitas pessoas. Dentro de cada alma há uma rosa. São as qualidades dadas por Deus. E dentro de cada alma temos também os espinhos, são as nossas falhas. Muitos de nós olhamos para nós mesmos e vemos apenas os espinhos, os defeitos. Nós nos desesperamos achando que nada de bom pode vir do nosso interior. Nós nos recusamos a regar o bem dentro de nós e, consequentemente, ele morre. Nunca percebemos o nosso potencial. Algumas pessoas não veem a rosa dentro delas mesmas. Portanto, alguém mais deve mostrar a elas. Um dos maiores dons que uma pessoa pode possuir ou compartilhar é ser capaz de passar pelos espinhos e encontrar a rosa dentro de outras pessoas. Essa é a característica do amor. Então, achei interessante essa parábola, porque ela casa bem com o tema da autoestima. Então, gente, dentro de nós sempre tem as falhas, as qualidades, as dificuldades, né? Se você consegue se entender, você está um passo à frente para conseguir. Fernanda e Regiane, que lindo, achei bonito também. Então, se você consegue se entender, se conhecer, você vai ter uma facilidade muito maior de entender, conhecer e saber realmente amar as outras pessoas. Mas se você tiver dificuldade para se entender, dificilmente você vai conseguir amar as outras pessoas e entender elas plenamente. Muito bom.